Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que todos estejam bem e hoje nós falaremos sobre outros antibióticos, incluindo a classe das tetraciclinas e derivados glicilciclinas, polimixinas, aminoglicosídeos e os glicopeptídeos, né? Na realidade, são várias classes com pouca relação estrutura-atividade. Nós temos algumas classes com mecanismo de ação bem definido, outras nem tanto, inclusive mecanismos de resistência, tá? Então é uma aula dedicada somente a essas classes mais gerais, ok? Bom, vamos em frente. Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre as tetraciclinas, né? O próprio nome já diz alguma coisa, tetraciclo, né? Aqui eu tenho então um sistema chamado de naftaceno, em que eu tenho um tetraciclo, né? Nesse caso com as duplas ligações conjugadas e os anéis A, B, C e D. Obviamente, as tetraciclinas elas têm uma certa semelhança com o naftaceno, porque elas possuem também um sistema tetracíclico, né? Não são todos aromáticos, mas a gente pode nomeá-los, né? Como A, B, C, D. Isso é uma característica geral das tetraciclinas, ok? E do ponto de vista estrutural, ainda, a gente precisa elencar alguns pontos relevantes, seja para atividade biológica, seja para estabilidade química, né? A gente vai ver que as tetraciclinas, um dos passos de evolução dessa classe é justamente aumentar a estabilidade, embora elas não tenham uma utilidade tão grande hoje na terapêutica, tá? Porque estão sendo substituídas por outros antibióticos ou até mesmo gerações mais modernas, como é o caso das tigiciclinas. Então, em princípio, eu gostaria de mencionar aqui que as cores elas estão mais ou menos relacionadas às regiões da molécula que têm capacidade de ionização. Então, eu tenho uma região, né, a chamada aqui fenol-cetonenol, que é uma região de pKa 7.7. É uma região onde nós temos duplas ligações conjugadas e, além disso, por ter esse sistema de dupla ligação conjugada, é um ponto cromóforo da molécula, né? Então é por isso que muitas das tetraciclinas elas se apresentam amarelas, né? E é justamente a partir desse ponto que nós também temos uma quelação intensiva com metais divalentes. E depois isso vai impactar lá em alguns dos efeitos adversos característicos dessas moléculas, ok? Mas por enquanto, essa é uma região fenol-cetonenol bastante essencial para a atividade biológica e faz parte aí dos carbonos 10, 11 e 12 dessa molécula, ok? Uma outra região importante é uma região mais ácida, né? Se a gente observar pelo pKa, é uma região mais ácida, pKa 3.5. Eu tenho essa carboxamida e esse enol na posição 3. Né? A dupla ligação com o H gera aí uma certa acidez para o processo, por isso o pKa mais baixo. Tá? Então, na realidade, essa região também não pode ser modificada, assim como a região 10, 11 e 12. O fenol-cetonenol, né? Porém, existem alguns derivados que surgiram mediante latenciação desse grupo amino. Tá? Não são comercialmente disponíveis hoje, mas é uma possível substituição, uma possível modificação, desde que seja temporária. Tá? Na posição aqui 4, né, nós temos um grupo de metilamino que dá características menos ácidas ou mais básicas para a molécula, observe um pK 9.5, e especificamente esse grupinho aqui, ele é um grupo bastante importante, como a gente vai ver lá na interação fármaco-receptor, para uma interação forte. E qualquer alteração desse grupo, a retirada dele, por exemplo, pode resultar em perda de atividade. Um ponto importante também é que, se vocês observarem, a estereoquímica dele aqui está definida, assim como de vários pontos da molécula, né? Nesse 6, aqui e também no 4. Qualquer alteração, né, no plano em relação a essa estereoquímica, essa configuração, faz com que a molécula também perca atividade. Tá? Então eu tenho aqui que nessa posição 4
esse grupo de metilamino precisa ser fixo para trás do plano, né? Se a gente estivesse falando em termos de posição alfa, beta, frente e trás do plano, nós teríamos aqui então uma posição alfa. Então o grupo alfa de metilamino, né, ou seja, está para trás do plano do sistema anelar, é o grupo e é a disposição espacial que gera atividade, ok? O que tem atividade. É claro que a estereoquímica é importante em toda a molécula, né? Mas aqui é um ponto bastante suscetível e crucial. São moléculas de amplo espectro, obviamente extraídas de micro-organismos, hoje também tem processos sintéticos, mas na sua origem foi totalmente extraída de micro-organismos, por isso chamado então de antibióticos. Ok? Muito bem. No caso, as tetraciclinas, né, a primeira tetraciclina, que a gente vai ver qual é daqui a pouco, mas aqui já está representado para vocês, ela apresentava uma série de pontos de instabilidade. E esses pontos de instabilidade eles poderiam acontecer tanto se o meio tivesse ácido, como o meio básico, né? Até mesmo, né, a gente tem aí dois mecanismos prováveis de instabilidade em meio ácido, né? Como eu vou falar para vocês. Mas um dos pontos principais aqui é o seguinte, né? Na realidade, se descobriu que, especificamente essa hidroxila aqui da posição 6, né, notando aqui do ponto de vista químico, né, ela é uma hidroxila alílica, né? A gente consegue observar que ela é uma hidroxila benzílica, né? Observem que é OH, carboninho, anel aromático. Então, isso é uma hidroxila benzílica. É muito comum essas hidroxilas benzílicas, né, em sistemas anelares sofrerem beta-eliminação. E dessa beta-eliminação, a gente tem a saída desse OH e, obviamente, a formação de uma dupla, né? Quando a gente tem a formação da dupla, observem aqui embaixo, olha, a formação da dupla, para que a gente tenha estabilidade desse sistema anelar, observem que a carbonila ela virou o quê? Um fenol, né? E isso faz com que a gente tenha, então, uma alteração daquele grupo farmacofórico que eu falei para vocês, né? Que é justamente o fenol cetona enol, né? E então essa estrutura, a chamada anidrotetraciclina, porque na realidade ela perdeu uma molécula de água, é uma estrutura totalmente inativa. E isso acontecia em meio ácido. Ainda em meio ácido poderia acontecer uma epimerização da tetraciclina, né? Então, epimerizar significa o quê? Alterar a configuração química, né, estereoquímica desse carboninho 4 aqui. Tá? Então, em meio ácido, os mecanismos dessa epimerização não vêm ao caso agora, mas pode acontecer uma alteração estereoquímica e, de novo, quando a gente tem a modificação da posição alfa para a posição beta desse grupo de metilamino, nós temos uma substância inativa, né? Porque ela não vai conseguir encaixar e realizar uma interação importante com o alfa. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai perder também o farmacóforo. Okay? E no meio básico, também existia aí, né? No meio básico, também existia uma possível instabilidade, né? O meio básico ele poderia favorecer, né, um ataque, né, dessa hidroxila da posição 6 ao carbono carbonílico aqui da cetona do sistema. E isso, né, esse autoataque gerava também uma chamada isotetraciclina, né, um isômero aí da tetraciclina, porém com a alteração completamente do sistema planar de 4 anéis, você perde também a capacidade ou atividade dos compostos. Não precisamos entrar em detalhes quanto a esses mecanismos, tá? Mas é uma característica interessante delas. E é claro, em virtude disso, né, em virtude de
dessas instabilidades é que surgiram alguns derivados, né? Que daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas um ponto também que eu gostaria de comentar é justamente que essa região fenol, cetona, enol, é uma região que ela pode sim, né, na verdade, ter uma região, né, na verdade é uma região que pode provocar a quelação de metais, né? Como a gente pode verificar aqui, esse enol, né, eu posso contribuir essa ligação para esse carboninho, essa dupla ligação ela vem para o outro carbono e a dupla ligação sobe para o oxigênio na forma de carga negativa e obviamente esse oxigênio ele pode capturar o próton, né? E isso é um sistema reversível, né? Na verdade é o equilíbrio ceto-enólico que acontece nessa porção cromófora, tá? E essa porção cromófora, né, na verdade quando eu tenho a migração do próton, né, sistemas ou metais divalentes principalmente, que conseguem estabilizar os dois oxigênios ao mesmo tempo, né, a carga desses dois oxigênios, são facilmente queláveis, né? Então, observem que esse sisteminha aqui, oxigênio, eu tenho um delta negativo nele, oxigênio, um delta negativo nele, e o metal divalente, por exemplo, mais 2, ele consegue encaixar e interagir. Na realidade, isso é um ponto interessante do mecanismo de ação, porque na verdade a tetraciclina também se liga a um metal lá no alvo biológico, tá? Mas também é um ponto que pode prejudicar, por exemplo, a administração por via oral com alimentos, né? Porque pode acontecer uma quelação de metal já no trato gastrointestinal e isso provocar uma insolubilidade dessa molécula e obviamente uma dificuldade de absorção. Mais um ponto interessante é que esse é um tipo de antibiótico que não pode ser administrado de forma alguma com leite, tá? Mas as tetraciclinas elas caíram bastante em desuso por N motivos, incluindo resistência, mas elas são não indicadas para crianças que estão em desenvolvimento, né, da arcária dentária, porque elas também se quelam ao cálcio dos dentes. E aí apareciam os problemas relacionados a manchas amarelas irreversíveis, desde que, né, no sistema, nos dentes permanentes, mas irreversível para criança, adulto, adolescente. Tá? Isso daí, obviamente, é mais do que um problema físico, é um problema estético também. Né? Muito bem. Então, aqui a gente consegue observar os principais representantes da classe. Né? A tetraciclina foi a primeira delas, né? Incluindo, se vocês observarem, ela ainda possui, né, esse grupo aqui, ó, na posição 6 do anel. Né? Então, eu tenho lá o anel A, o anel B, o anel C e o anel D. Né? Todas as regiões farmacofóricas e ainda a presença lá do sisteminha da hidroxila benzílica. Né? Um dos pontos interessantes é que as moléculas elas foram sendo modificadas de modo a você retirar já essa hidroxila, porque a presença dela garantia muito, né, aquela questão da instabilidade por via oral, a instabilidade no meio ácido. Né? Então, observem que aqui foi retirada a hidroxila, nessa posição foi retirada a hidroxila e nesse caso também foi retirada a hidroxila. Não era um ponto provável de interação com o alvo, então a retirada também não causou prejuízos em atividade biológica. Tá? Os principais fármacos aqui, olha, que surgiram, né? Na verdade foram várias tetraciclinas, né? Mas aqui eu estou tentando resumir bastante. Olha, eu tenho a aminociclina, eu tenho a doxiciclina e mais recentemente nós temos a classe das tigeciclinas. Né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ela, mas em relação às minociclinas, a minociclina e a doxiciclina, a gente consegue ter diferenças bastante simplórias em termos estruturais, como, né, na verdade, a presença aqui da metila na posição 6
e como a presença de mais um grupo de metilamino no sistema fenol, ou no anel A. Na realidade, isso daqui, no caso da aminociclina, é para se tentar garantir uma solubilidade melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as tetraciclinas, elas possuem problemas de solubilidade. Embora tenha esse monte de hidroxilas, elas fazem fortes interações intermoleculares de hidrogênio. E isso evita a solubilização, isso evita a solvatação por água e, obviamente, a solubilização. Por isso, esse problema de solubilidade. Então, se vocês compararem a doxiciclina com a aminociclina ela tem uma solubilidade diferenciada em relação à própria doxiciclina, né? E no caso, especificamente da tigiciclina, é uma classe nova, né? A classe também é a classe das tigiciclinas. Essas tigiciclinas, elas possuem, né, como aqui está destacado, um grupinho glicilciclina nas moléculas, né? Coisa que não aparecia, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de substituinte no sistema fenólico das demais tetraciclinas. Então, ao aparecer aqui, né, ao introduzir essa estrutura aqui, a gente tem algumas vantagens em relação a outras moléculas, né? Na realidade, acho que o primeiro ponto aí é que esse grupinho glicilciclina ou glicilamida, né, na posição 9, ele é que provocou primeiramente um progresso significativo. Tá? E na realidade ele provocou também, ele fez com que essas moléculas começassem a ser ativas novamente em bactérias resistentes. Já tem amplo espectro, bactéria gram-negativa e também em gram-positiva, e inclui as bactérias resistentes. Tá? É claro que a potência antibiótica é semelhante às outras tetraciclinas, principalmente a de origem, a tetraciclina inicial. Tá? Mas, assim, a tigiciclina, elas não são afetadas por mecanismos de resistência baseados ou no efluxo, tá? Ou até mesmo no caso da proteção proteica. Né? Então, eu também tenho mecanismos ribossomais de proteção proteica que podem gerar resistência ao fármaco. Então, a tigiciclina não tem essas características. Tá? Elas não são afetadas por isso. Ok? Enfim, hoje ela acaba tendo uma utilidade muito grande, até mesmo naquelas cepas MRSA, ORSA resistentes, seja de estafilococcus, streptococcus e outras espécies, tá? Até mesmo aquelas resistentes a determinados fármacos exclusivamente aí que tem ação em bactéria gram-negativa, tá? Bom, então, em princípio, essa é a característica geral. Isso daqui aparentemente melhora a farmacocinética, melhora a penetração em bactérias. Parece existir pontos de interação a mais com o receptor também. Tá? A tigiciclina ela já tem, né, um grupinho de metilamino a mais, assim como a aminociclina, para garantir alteração de solubilidade também. Muito bem. Em termos de mecanismo de ação, possivelmente o professor Stefan deve estar comentando com vocês, mas é justamente a tetraciclina, ela bloqueia, né, a ligação do RNA transportador lá no sítio ribossomal, no sítio A, né, de ligação. E ela tem uma posição específica nesse sítio A que evita, então, uma formação de uma proteína correta. Né? Então, na verdade, continua atuando em sistemas ribossomais. Aqui, eu coloco para vocês do ponto de vista 3D, eu sei que é um pouquinho complexo de se visualizar, mas a gente tem aqui, né, na realidade, a tigiciclina em verde. Então, se vocês observarem, tem a tigiciclina em verde, ó, os grupos de metilamino. Observem que esse grupo de metilamino está lá para trás do plano. Tá? Eu tenho também um outro grupo de metilamino, que nesse caso ele aparenta
né, ser apenas como artifício de solubilização, de alteração de propriedade fisicoquímica. E observem também que eu tenho, né, aqui o grupinho glicilamído, que faz algumas interações com algumas das bases lá da leitura do ribossomal. Tá? Então eu tenho também aqui a interação daquele grupo enolato, né, o fenol e o enol, com o magnésio, e é justamente essa interação que ela não pode ser perdida, né, porque isso daqui estabiliza a molécula no sistema, tá bom? Então isso é um ponto relativamente importante. E aqui, ó, eu coloco essa visão em 3D, para ficar mais fácil para vocês. Também está lá no Schott-Bauer, do Antimicrobial Agents and Chemotherapy, se vocês quiserem reconhecer, tá? Ou pelo menos verificar com com certos detalhes. Eu tenho então, né, aqui basicamente a tigiciclina com os seus anéis A, B, C e D. Observem que a porção enol ela faz a ligação com o íon magnésio, né? Observem que a porção dimetilamino aqui, ó, ela faz uma interação com fosfato importante e, de novo, precisa estar lá para trás, né? Não pode estar para frente, senão você perde essa interação. E no caso daquela outra região ácida, a gente consegue enxergar também mais uma ligação com o íon magnésio, tá? Fora outras interações que são aprimoradas, principalmente na tigiciclina. Lembram lá da porção glicilamida, né, que é essa daqui? Notem que eu tenho, né, tanto uma interação de hidrogênio com essa porção glicilamida, quanto uma interação íon-dipolo, né, que favorece e amplifica essa afinidade pelo receptor. Tá? Aqui a gente vê que não existe nenhum tipo de interação, então deve ser um artifício exclusivo de solubilização. Tá? Muito bem. Então, tetraciclina é basicamente isso. Ok? Bom, uma outra classe importante é a classe dos antibióticos polipeptídeos, que na verdade são representados pelas polimixinas. Tá? As polimixinas elas são moléculas, né, com uma característica, um equilíbrio lipofílico, hidrofílico interessante, mas também não existe uma relação estuatividade bem definida. Em princípio, né, elas têm uma certa seletividade para membrana plasmática bacteriana, isso não é algo estrondoso, mas existe. São ativas contra gram-negativa ou bactérias gram-negativas, incluindo aí as KPCs, né? Tem uma baixa atividade contra a gram-positiva e, na realidade, existem possibilidades de administração, né, por via intramuscular ou até mesmo por via tópica para tratamento de infecção de pele. Né? Hoje tem um uso muito mais avançado em determinadas bactérias já resistentes em nível hospitalar. Né? Mas possivelmente o professor Jorge ou até mesmo o professor Stefan já vão comentar um pouco mais sobre isso. Então, olha, na realidade a polimixina ela é um polipeptídeo, ou seja, tem vários peptídeos aqui, alguns não essenciais, né? Que são formados. Observem que eu coloquei em cores os peptídeos, sempre formando, né, a ligação peptídica, que eu tenho um sisteminha anelar, inclusive, né? E uma região que a gente chama de região lipofílica, que é uma cauda lipofílica. Tá? Então, observem que a polimixina B tem essa estrutura. Se a gente for avaliar a colistina A, que continua sendo que é uma polimixina, ela só tem o que de diferente? Né? Na verdade, aqui tem uma leucina e aqui uma fenilalanina. Isso não modifica grandemente em termos de atividade. Tá? Mas é importante só reconhecer que são moléculas que têm essa característica né, com região de peptídeos, né, ou uma região polipeptídica mais hidrofílica e uma região lipofílica formada por cadeias alquílicas, acil-alquílicas. Okay? Aqui existe aí uma
possibilidade, né, de como essa molécula interage, né? Não é algo extremamente elucidado, mas acredita-se que sim, ela possa interagir, né, nas regiões polares e apolares, né? Então, quando eu falo aqui regiões polares e depois regiões apolares da nossa membrana, quer dizer, da nossa membrana não, mas na membrana no caso da bactéria, tá? Não temos também muita informação, né, detalhada acerca da estrutura 3D desse sistema. Bom, uma outra classe, e talvez uma das classes mais importantes, é a classe dos aminoglicosídeos, né? Então, os aminoglicosídeos. Basicamente, esses aminoglicosídeos eles têm um ancestral comum, que é o inositol. Né? O inositol é essa estrutura de 6 membros com hidroxilas substituídas por todos os lados. E no caso, os aminoglicosídeos eles vão possuir um grupo chamado 1,3 de aminoinositol. Tá? Esse 1,3 de aminoinositol nada mais é do que eu tenho um grupo amino na posição 1, 2, 3, um outro grupo amino na posição 2 de um inositol. Tá? São moléculas efetivas no tratamento de infecções por gram-negativas, né? São substâncias hidrofílicas, assim, até por questões estruturais, a presença de uma série de grupos químicos, né, bastante solvatados por água, obviamente a característica hidrofílica. Então, por isso que a absorção dela é ridícula por via oral, por isso tem que ser administrada por via parenteral. Tá? São moléculas que causam toxicidade ou ototoxicidade e nefrotoxicidade. Né? Então, isso tem que ser avaliado quando dá a utilização dessas substâncias. Existem aí prováveis interações sinérgicas ou antagônicas com antibióticos beta-lactâmicos. Né? A sinérgica é quando você faz o uso, você aprimora, né, a permeação aí do antibiótico beta-lactâmico no sistema. E a parte ruim é que se vocês fizerem uma administração conjunta, né, no mesmo veículo, e isso não pode acontecer nunca, é que o aminoglicosídeo ele vai atacar o anel beta-lactâmico e desestabilizar completamente a molécula. Tá? Então, são interações que podem ser boas ou podem ser ruins, dependendo do que você está mencionando. Se é em termos de mecanismo de ação, sinergismo ou não, se é em termos de interação físico-química no veículo de administração. Ok? Mas depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Então, agem em nível ribossomal, gerando essas proteínas sem sentido, não nonsense, ok? Então, essas são características gerais dos aminoglicosídeos. E aqui a gente apresenta, então, alguns principais representantes, né? Não são todos, nós temos muitos representantes aminoglicosídeos. Eu elenco a gentamicina, kanamicina, amicacina, a gente pode olhar a tobramicina também, né? Muitos desses fármacos eles acabam sendo utilizados até mesmo só por via ocular. Né? A streptomicina é uma molécula um pouquinho diferenciada, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que todos eles apresentam aqui em azul, ó, né, a porção de amino-inositol modificada, tá? Em azul. Ao lado desses aminoglicosídeos, né, na verdade, formando um cetal, olha aqui, olha aí. Isso aqui é o cetal. Formando os cetais nas hidroxilas desses aminoglicosídeos, olha lá, de novo aqui, ó, mais um cetal. Eu tenho aminoaçúcares. Tá? Eu tenho aminoaçúcares. Por que são aminoaçúcares? Olha lá. São moléculas que apresentam um grupo amino em uma hexose, né? Geralmente uma hexose substituída por hidroxilas. Né? Então, eu tenho aminoaçúcares sempre ao redor desse núcleo central.
né, formando os cetais. Okay? Então, eu tenho os cetais ligados ao grupo de aminoinositol. Tá? E isso é o que faz o quê? Isso é que modifica uma aminoglicosídeo em relação ao outro. Tá? Isso também pode gerar farmacocinética um pouquinho diferenciada quando um está sendo comparado com o outro. Okay? Os aminoglicosídeos eles têm um mecanismo de resistência que é por ação daquelas N-acetiltransferases, que na verdade não são só N-acetiltransferases, mas eu tenho aquelas fosforilases e eu tenho algumas acilases. Vocês, possivelmente, acho que na aula do professor Stefan, vocês vão ver direitinho quais são os mecanismos de resistência. Mas, geralmente, esses mecanismos envolvem a acetilação, por exemplo, de grupos amino, né? Ou até mesmo a fosforilação de determinados grupos hidroxilas. A amicacina, por exemplo, ela tem, né, um grupinho aqui, ó, que foi introduzido exatamente para diminuir essa possibilidade de acetilação por uma isoforma de N-acetiltransferase. Né? Então, é uma estrutura que é resistente a isso. Né? E os outros aminoglicosídeos, que também têm esse tipo de grupo, também favorecem essa volta à atividade e ao mesmo tempo evitando, né, a resistência por parte a inativação das moléculas por parte dessas transferases. Tá? Como eu disse, o mecanismo de ação geralmente via produção de proteínas não-sense. Né? Então, observem que os aminoglicosídeos, aqui está em vermelhinho, eles podem, né, encaixar lá no ribossomo e eles podem bloquear, obviamente, iniciar a proteína, a síntese proteica. Além disso, eles também podem bloquear a translação e gerar o quê? Uma terminação prematura daquela proteína. E, por fim, eles podem provocar o quê? A incorporação incorreta, né? A incorporação incorreta de aminoácidos, né? Gerando também proteínas que a gente fala nonsense, ok? Do ponto de vista estrutural, a gente não tem uma figura muito bonita para ser apresentada, mas aqui a gente consegue visualizar a porção 30S, a porção 50S, e especificamente nessa estrutura, eu tenho aqui representado, olha, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque a figura não está boa, mas eu tenho representado então a interação do aminoglicosídeo com o receptor. Tá? Então, observem que eu tenho o RNA, né, aqui em azulzinho, esse RNA mensageiro, ele está passando, né, na verdade, pela região aqui, pelo canal, e eu tenho então o aminoglicosídeo bloqueando isso. Né? Não dá para a gente ver muito bem, mas acredito que vocês consigam imaginar como pode ser esse bloqueio. E por último, mas não menos importante, a classe dos glicopeptídeos. Né? Estruturalmente, os glicopeptídeos são moléculas bastante complexas. Né? Ela possui peptídeos, obviamente. Existem regiões também açucaradas, vamos dizer assim, ou seja, temos grupos carboidratos, né, ou grupos que se assemelham a carboidratos naturais. E aqui, gostaria que vocês observassem primeiramente, vou mudar de cor. Observem, nós temos 5 anéis aromáticos, né, e eles estão interligados via uma região peptídica. Notem que cada corzinha aqui, ó, então vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, são o que? Os peptídeos. Né? Então observem que esses peptídeos, os resíduos de aminoácido, né, os resíduos de aminoácido desses peptídeos, são normalmente resíduos aromáticos, e esses resíduos aromáticos estão ligados entre si, formando uma espécie gigantesca, né, do ponto de vista estrutural. Aqui eu só vou mostrar uma animação, olha, como que a vancomicina ela é um glicopeptídeo, ela tem a porção aqui azulada, nessa região superior, que são
açúcares, né? Por isso eu tenho lá um sistema, um glicopeptídeo tradicional. Observem que eu tiro ela daqui. E aqui também eu vou colocar para vocês uma outra molécula, que é a teicoplanina, uma molécula um pouquinho mais moderna, mas ela tem outras substituições em rosa aqui, que tornam, né, a molécula um tanto quanto mais, um tanto quanto diferente, né? Do ponto de vista da presença de carboidratos, nós temos aqui os carboidratos como sendo também substituintes. E ainda a teicoplanina tem uma cadeia acil-alquílica importante, que daqui a pouco a gente fala para vocês qual é a utilidade disso, tá? Mas, em princípio, então, em estrutura geral e REA, a gente acaba não tendo, né, uma informação tão detalhada de relação à estrutura-atividade, porque a própria macromolécula é uma macromolécula bastante complexa, né? Mas, né, observem que a gente pode ter substituintes, onde estão aqui nas posições R1, R2, R3, R4, R5. E esses substituintes é que vão dar ou vão diferenciar cada fármaco da classe, tá? No caso da vancomicina, observem que ela tem, né, um grupo, um carboidrato, né, um glicosídeo aqui, nessa posição R1. Na posição R2 tem a hidroxila, na posição R3 hidroxila, na verdade na posição R4, né, que é o grupo, o resíduo do aminoácido aqui, é uma amida, né, na verdade é uma carboxamida, e aqui é um grupinho tradicional de uma isoleucina, na posição R5. Tá? No caso da teicoplanina, observem que R1 ela tem um anel, né, na verdade é um aminoaçúcar, acilado, né, com uma cadeia alquílica longa. Na posição R2 tem um aminoaçúcar também. Na posição R3, um açúcar. Na posição R4 e na posição também R5, existe aí um ciclo, né, que a gente consegue enxergar ali, ó, esse ciclo que foi formado na estrutura. Tá? Geralmente isso é feito por biossíntese, engenharia de biossíntese. Tá? Essa última etapa aqui acaba sendo semissíntese. Tá? Um ponto importante aqui que diferencia teicoplanina, especificamente da vancomicina, é a presença dessa cadeia carbônica lipofílica, né? Que é uma cadeia de ancoramento, né? Uma molécula que ela também se ancora na membrana celular, assim como a gente já falou aí para trás sobre outras moléculas que têm essa capacidade. Tá? Muito bem. Em termos de mecanismo de ação, então vocês viram que a própria estrutura da vancomicina é uma estrutura bastante complexa, né? Até para se determinar uma relação de estruturatividade bem definida. Mas do ponto de vista de mecanismo de ação, é bem legal. Né? Se vocês se lembrarem, toda vez que a gente tem a construção da parede celular bacteriana, um dos pontos-chave é justamente aquela conexão da terminação ala-ala com o pentapeptídeo de glicina. Então, essa terminação ala-ala é uma terminação bastante importante, né, para dar rigidez e estruturação para a parede celular bacteriana. E aqui eu estou representando exatamente isso. Né? Eu tenho aqui a terminação ala-ala. Né? Obviamente tem todo o NANAG e os outros aminoácidos, mas aqui é a terminação ala-ala. Tá? Aqui é só para vocês enxergarem que eu coloquei de preto uma ala e de vermelho a segunda ala. A lisina não está representada como um todo. Tá? Então, do ponto de vista de interação, olha que legal. Né? A vancomicina ela consegue se ligar a essa terminação ala-ala. E quando ela se liga, ela impede todo o processo posterior de formação de ligação cruzada. Tá? E é um processo bastante significativo. Na realidade, ela provoca uma inibição bastante significativa, que daqui a pouco a gente vai ver isso do ponto de vista mais lúdico. Tá? Mas notem que é sempre feito o quê? Uma ligação de hidrogênio entre os aminoácidos, né, até do backbone dessa cadeia, com os aminoácidos da terminação ala-ala. Né? Então, olhem lá que eu tenho uma terminação ala, um outro ala, e a própria rede de estruturação de ligação de hidrogênio é
nessa terminação fantástica, tá? Muito bem, aqui eu tenho uma proposta, na verdade é um videozinho, eu não sei se o YouTube vai permitir que eu grave isso daqui, mas de qualquer forma eu deixo o próprio vídeo para vocês já no próprio, lá no eMoodle, tá? no eDisciplinas. Então, isso aqui é um GIF animado, né? Mas vamos lembrando aqui, eu tenho então as terminações nanag, 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 outra fita nanag, 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 e eu tenho, na realidade, a ligação cruzada entre essas fitas, né? Observem que aqui, na verdade, já está um processo um pouquinho mais avançado. Vamos tentar ir devagar aqui. Vamos voltar a isso. Então, aqui eu tenho, né, na verdade, isso aqui são lipídios transportadores, a porção de peptidoglicana. Observe que para ligar um peptídeo ao outro, precisa existir aí uma ligação glicosídica. Então aqui, ó, o NAN, ele está lá com o seu short peptide, aí esse NAN ele se liga ao NAG, então NAN-NAG com os sistemas peptídicos, né, especificamente com a terminação ALA-ALA. Observem que aqui aparece a vancomicina, né? Então a vancomicina ela se liga à terminação ALA-ALA. Observem que as autolisinas elas vão abrir aquelas fitas de peptidoglicana. Em tese, é para que esse NAN-NAG ele encaixe, né, nas regiões específicas e forme uma ligação, né, glicosídica para manter a fita de peptidoglicana. Porém, devido ao tamanho da vancomicina, não acontece essa glicosilação e nem a transpeptidação, ou seja, a ligação entre os peptídeos de fitas diferentes, a glicina, pentapeptidoglicina de um, com a terminação alanina ala-ala de outro, né? Então, observem que a desestruturação geral feita pela vancomicina é bastante significativa, né? Ela não permite, né, qualquer tipo de incorporação do peptidoglicana ou dos monômeros de peptidoglicana que foram recém-formados, tá? Muito bem, então, é como se eu tivesse isso daqui, né? A vancomicina ligando lá, ó, aqui são os peptídeos, né? Aqui é a porçãozinha peptídica. Aqui é o NAN-NAG, né? E esse seria um building block para a produção daquela cadeia, né, polipeptídica, né, ou de peptidoglicanas. Ao se ligar a essa região, a gente tem então um bloqueio de todo o processo de transglicosilação, também de um processo de transpeptidação. A teicoplanina ela age da mesma forma, só que ela também tem aquela cadeiazinha que eu falei para vocês, que é uma cadeia alquílica que ancora na membrana, né? Então isso também faz com que a molécula tenha um tempo de residência bastante superior à própria vancomicina, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes então quanto ao mecanismo de ação, porque eu acho que já deu para visualizar melhor lá naquela animação, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato. Mecanismo de resistência, né? Embora esse daqui não seja o principal mecanismo de resistência, por exemplo, de Staphylo, é o mecanismo mais comum descrito na literatura para outras enterococos, né? Para outros enterococos. Então, eu tenho que um dos mecanismos de resistência mais comuns é justamente a troca por parte da bactéria, né, desse aminoácido lisina pelo aminoácido lactato. Desculpa aqui a falha, né? Mas isso é uma alteração bastante importante. Por quê? Quando a gente tem o aminoácido alanina como terminal, a vancomicina, por exemplo, ela consegue interagir via 5 ligações de hidrogênio importantes, né? Quando eu transformo, né, ou quando eu altero
o aminoácido terminal, observem que agora aqui não é mais uma ligação peptídica, tá? Como era aqui, ó. Certo? Então, esse aminoácido terminal, esse lactato, na verdade não é mais um aminoácido, desculpa, mas essa porção lactato, ela não permite mais aquela interação, essa ligação de hidrogênio, que nesse caso é por uma doação de ligação de hidrogênio para a vancomicina. Aqui a gente tem dois grupos que são aceptores de ligação de hidrogênio, então não há possibilidade de fazer essa ligação. Então, quando eu tenho essa diminuição de uma ligação de hidrogênio, eu acabo afetando demais a estabilidade do sistema. Eu diminuo bastante a estabilidade e a afinidade, causando, então, a completa inatividade da vancomicina perante o seu alvo. Ok? Muito bem. É claro que aqui a gente está falando de cepas resistentes à vancomicina, de Staphylo aureus, mas o mais comum disso é Enterococcus, né? No caso de aureus, é aumentar, superpopulacionar a quantidade de terminações ala-ala que tem ali, e a vancomicina ela começa a perder espaço, né? Espaço perante a quantidade de terminações ala-ala que existem. Tá? Muito bem, então acho que é isso. Pessoal, obrigado mais uma vez. Essa deve ter sido a nossa última aula do semestre na disciplina de doenças infecciosas. E a partir de agora eu passo o bastão para a professora Janine e a gente se vê então o ano que vem lá no Integrado 2, a disciplina de doenças neurológicas e psiquiátricas, ok? Forte abraço a todos, muito sucesso aí no decorrer do integrado.